Olá, queridos amigos. É com muita alegria que iniciamos mais uma semana. Hoje, 25 de setembro de 2017, iniciamos na Sala Unidos pela Doutrina Espírita um encontro onde podemos nos reunir, buscar o entendimento e esclarecimento sobre esta doutrina maravilhosa que tanto nos ensina, nos esclarece e nos mostra o quanto precisamos evoluir. E através dessa evolução podemos multiplicar o que aprendemos. Então eu convido a todos, irmãos presentes, encarnados e desencarnados, que possamos orar, unir nossos pensamentos, nos conectar com Deus, com Jesus, com os nossos bons amigos que aqui nos recepcionam nessa tarde. Nosso mentor da sala, Bezerra de Menezes, com a sua equipe médica, possa nos favorecer, adentrando em nossos lares. Queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva e nos ampare neste nosso encontro de corações. Mestre Jesus, que conheceis todas as nossas imperfeições, que nos amas profundamente, auxilia-nos a compreender as leis divinas. Faz-nos entender teus estudos doutrinário, aonde vamos aplicar com o livro Segurança Mediúnica. Ensina-nos a aplicá-lo em nossas vidas, a fim de que sejamos cada dia melhores do que fomos ontem. Auxilia-nos, Mestre, a reconhecermos e corrigirmos nossas falhas, nossas imperfeições. Dai-nos força e coragem para sermos humildes e mostrai-nos o caminho da iniciativa para solucionarmos nossas dificuldades. Os caminhos da persistência para evitarmos o desânimo, o da caridade, para evitarmos o egoísmo e podermos dividir os benefícios que recebemos todos os dias. Auxilia-nos, Senhor, a sermos merecedores do Teu amor e seja sempre, Mestre amado, a nossa fonte de inspiração. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. A nossa leitura de hoje é do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo é o 4 e ele nos fala em silêncio, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 6. Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com tua pose. Se amas, não firas o objetivo amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigas ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista.
todos querem fazê-lo procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas sem o ilusório manto da vaidade. E por isto que em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais, com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne, e nem te consagres aos ruídos da boca. Faz o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Então, olha que linda essa reflexão para iniciarmos essa semana, fazendo a nossa meditação, né? Para com as nossas atitudes. Se realmente estamos praticando o bem sem ostentação, né? Sem esperar algo em troca, se realmente a gente consegue entender essa doutrina maravilhosa, será que a gente consegue já praticá-la sem esperar nada em troca? Sabe que eu ontem estudando o livro, fiquei até tarde estudando o livro O Consolador, e os dois ao mesmo tempo, meia hora o Consolador e meia hora a Caminhada da Luz. A caminho da luz, a caminhada não. Nós estamos na caminhada, né, dessa luz. E, nossa, quando a gente começa a se aprofundar e buscar as respostas, né, a gente se depara que a gente sabe tão pouco, né, muito pouco. E eu vejo que quanto mais a gente estuda, mais a gente começa a acordar e começa a se fortalecer. E aí eu entendo, hoje eu consigo entender que nós viramos uma página. Quando a gente pensa assim que, puxa, agora eu vou respirar tranquilo, agora eu tô entendendo, agora eu vou seguir, aí vem outra prova, vem outros esclarecimentos, né? Vem outros ensinamentos para que a gente possa fecundar mais, né? Deixar trabalhar dentro de nós, sem medo, sem desistência, com convicção, com amor, né? Então, se nós temos toda essa oportunidade de mudar, hoje eu entendo que Deus, Ele não vai nos mudar. Nós é que temos que mudar. Vai depender de cada um de nós essa mudança. Não é dele, porque Ele quer tudo, Ele quer o melhor para nós. Mas nós temos que nos esforçar. E não é fácil, né? Porque às vezes, eu digo sempre, o desânimo, né, ele está sempre rondando. Estão todos bem? Estão me ouvindo bem na sala? Então tá bom. O povo hoje, eu acho que ou estão descansando, né, Sil? Ou estão limpando a casa, alguma coisa estão fazendo, né? Para não estarem aqui. Bom, então vamos ver o que o nosso João Nunes Maia tem para nos dizer através de Miramês,
que ele fala sobre essa cultura do médio. Eu vou subir aqui a tela e quero ler algo que o Márcio colocou quando nós chegamos na sala, que ele diz que a mediunidade requer estudo, não foge à regra que se aplica às outras. Coisas como a ciência, a filosofia e mesmo o conhecimento da religião. A cultura é indispensável em todos os ramos do saber. Eu gostaria de fazer uma pergunta em cima dessa frase, dessa conclusão que o Márcio nos colocou aqui na área de texto. Na concepção de vocês, o que é mais importante? A ciência, a filosofia ou a religião? O que é mais importante na visão de vocês? Todas, mas uma é mais importante. Qual é? Tá desculpado. Será que não dá? Será que a gente não pode dizer que uma ela é fundamental em todos os aspectos? Se nós pegarmos lá no nosso livro A Caminho da Luz, lá tá bem claro sobre isso. E onde eu estudei pra caramba. Nossa! E como é bom quando a gente estuda, né? Porque a gente passa a entender um pouquinho. Opa! Melhorei um pouquinho, já sei alguma coisa. Então, vamos pensar nessa minha pergunta. Como diz o Arnaldo, isso é o tripé da doutrina espírita. Mas o que nos dá a base, assim, fundamental na nossa vida? Do que nos mostra, nos ensina, nos reeduca, nos mostra o caminho, né? Vamos pensar. Então vamos ver o que o João Nunes Maia nos fala sobre essa cultura do médio, né? O que ele espera, o que ele nos instrui, o que ele nos dá a dica, o que ele, através de Miramês, nos ensina, os cuidados que nós temos que ter. Então ele nos relata que a mediunidade requer estudo, como colocou o Márcio lá em cima, né? Porque se nós não estudarmos, é complicado. Como que nós vamos entender, compreender, como é que nós vamos colocar em ação, né? No nosso dia a dia, como é que nós vamos saber distinguir o que é certo e o que é errado? Então, não foge à regra que se aplica às outras coisas, como a ciência, a filosofia e mesmo o conhecimento da religião. A cultura é indispensável em todos os ramos do saber. Como se aprimorar sem conhecer? Então, quantas vezes eu já ouvi pessoas, né, quando a gente diz, olha, quem não estudar não vai trabalhar. Não vai. Ah, então, sinto muito, mas eu vou embora da casa porque eu não tenho mais idade para estudar. Por quê? Por que eu preciso estudar? É só eu lhe dar paz, é só para ficar mais fácil. E aí? O que a gente espera de uma pessoa que não quer estudar, que não quer evoluir? Vocês acham que os bons amigos vão ali enfiar na nossa cabeça aquilo que precisamos saber, sem cada um de nós não fazer a sua parte, se esforçar? Eles não têm como interferir, né? Agora, se nós nos dedicamos, estudamos, né, pegamos ali, olha, vou dar uma lidinha nesse livro, vou me dedicar, vou pesquisar, vou
participar dos estudos na casa espírita, ou vou participar no virtual, que tem muitos estudos. Nossa, antigamente a gente não tinha essa oportunidade. Não existia estudo no virtual, né? Hoje a gente tem. Em todos os lugares que a gente vai no virtual tem estudos maravilhosos, palestras ao vivo, dinâmicas ao vivo. Então, o que é isso? São pessoas acomodadas, pessoas que não querem, né, fazer nenhum tipo de tarefa. Acham que tá bom assim e não precisa de mais nada. Então, os amigos, eles não vão interferir na nossa escolha, né? Mas se a gente se esforça, o que vai acontecer? Aquilo que nós já temos armazenado na nossa mente, eles vão ali trabalhar para que a gente possa conciliar, possa aflorar, possa, né, às vezes ter mais facilidade. É que nem nós, palestrante, né? Há muito tempo atrás, e isso eu dou como exemplo, eu fui dar palestra na Casa Espírita, ainda lá na época do Chiquinho, e eu disse assim, hoje eu não vou estudar, sei, decore salteado. Quando eu cheguei na hora de palestrar, que eu cheguei na tribuna, simplesmente me deu um branco. E a casa lotada e a minha colega só me olhava assim, entendeu? Eu não conseguia, parece que eu fiquei muda. Fiquei paralisada, não conseguia raciocinar ai. E ela me olhando e foi passando 1 minuto, 2 minutos, foi feita a prece e eu ali com o microfone e olhando para todo mundo, o pessoal sem entender, né? E eu, naquela hora, me bateu um desespero. E aí eu disse, minha amiga espiritual, me perdoa, jamais, nunca mais eu vou deixar de estudar. Me ajuda, prometo que nunca mais eu vou deixar. E aí naquele momento eu senti um alívio, e aí foi fluindo, né? E foi indo. Então isso mostrou que nós jamais podemos achar que sabemos tudo. Nós temos que nos preparar sempre. Dar uma lida, se preparar para aquele estudo que foi dado para nós, o tema. Temos que nos preparar. Por que a gente tem que se preparar? Porque quando a gente se prepara, esses amigos que estão ali conosco na hora da palestra, eles vão poder nos ajudar. Agora, se eu não estudo, como é que eles vão nos enviar alguma coisa se eu nem sei o que é aqui o assunto? Não tem como, né? Então, serviu de lição para mim, né? Nunca mais eu me meti a besta em achar que, não preciso estudar, eu já sei. Não sei coisa alguma, né? Então, é ter humildade, fazer a nossa parte, nos dedicar, nos preparar, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. E aí, como se aprimorar sem conhecer? E pois, um contrassenso achar que a nossa consciência profunda basta por si só, mesmo que exista nela tudo, escrito pela mão de Deus, mesmo que as leis ali se encontrem com todas as suas ramificações, vibrando nas suas íntimas particularidades, em nenhum de nós poderá faltar o esforço próprio na busca do conhecimento e do aprofundamento nas leis universais do Criador. Então tá aqui, bem claro. Nós temos que deixar aflorar, né? Vir à tona aquilo que nós já temos lá dentro, aquilo que Deus nos deu. Então nós temos que trabalhar para o aperfeiçoamento. Então, a mediunidade, ela vai ser bem exercida se a gente estudar e praticar. Então, se o que vem de dentro se faz presente para a realidade externa, o que existe fora desperta o que se encontra por dentro. Então, o que quer dizer aqui? Que quando eu busco informação e fico alimentando ali, né, o meu psique, lá, a minha mente, o que está lá dentro vai fluir.
Assim, muitas vezes, eu sei que já aconteceu isso com vocês, de repente a gente está falando alguma coisa ou está lendo um livro, e a gente diz, puxa vida, parece que eu já li isso aqui. Essa frase, ela não é estranha. Quem sabe a gente já passou, né, já passou por aquele estudo ali, né? Já tivemos, às vezes a gente se reúne quando dorme, vai para a espiritualidade também estudar, trabalhar, quem sabe lá a gente ouviu, está ali, ó, no nossa mente, adormecido ali, quietinho, e aí do outro dia, ou uma semana, ou 15 dias, a gente lê, puxa vida, eu tenho a sensação que eu já estudei isso aqui. Estudou sim, com os amigos. Né? Então, a mediunidade, ela depende muito da cultura, é claro, sem, no entanto, escravizar-se a ela. A cultura ativa o espírito, tornando-o capaz de compreender todas as coisas sem o estrago da arrogância ou do egoísmo. Então, é a mesma coisa que se eu tenho a facilidade de ser um doutrinador, se eu tenho a facilidade de ser uma palestrante, se eu tenho a facilidade de trabalhar no fraterno, se eu tenho a facilidade de trabalhar com artesanato, se eu tenho facilidade de trabalhar com pessoas doentes, né? O que quer dizer? Não impede que eu ensine aqueles que não sabem ainda lidar com isso. Há muitos anos atrás eu ouvi de um amigo espiritual que a gente só cresce, o grupo só cresce quando a gente delega funções. O que são essas funções? Aquilo que nós vamos aprender em conjunto, eles também têm que aprender a exercitar sem medo, sem bengalas. Né? A gente vai estar ali à volta, na vigilância, né? Mas aquelas pessoas que fazem parte do grupo, elas também precisam crescer. Eu só cresço se elas crescem. Então, se eu sou uma professora, se eu sou um advogado, se eu sou um juiz, enfim, a função que eu escolher, seja ela qual for, não impede que eu venha ensinar alguém, né, a saber falar, a saber se comportar, a saber, né, ser um palestrante. Recentemente agora, uma colega, e ela assim, ela sempre dizia assim, puxa vida, eu nunca tenho oportunidade nunca ninguém me convidou para dar uma palestra. E ela estuda pra caramba, assim, ela tem dicção, ela sabe falar, ela sabe se comportar, ela sabe se apresentar, né? E aquilo há muito tempo, aquilo ficou no meu ouvido, né? E aí eu pensei assim, puxa vida, mas como que eu posso ajudar ela, né? Eu não posso, a casa tem uma regra, né? Eu não posso, eu sou uma simples trabalhadora, mas como que eu poderia ajudar? E aí o que eu fiz? Eu dou palestra na casa na sexta-feira, a última sexta-feira do mês, né? Fora os outros dias, na noite, na casa. Aí um dia eu convidei ela para ir dar palestra comigo. A gente montou um trabalho muito bonito, com um projetor, né? Escolhemos várias coisas para passar. E eu disse, é tudo contigo, eu vou fazer a prece e tu segue. Nossa, gente, foi assim, tão lindo, mas tão lindo, tão lindo. Tu vê uma pessoa desabrochar, né? E eu aprender com ela aquilo que eu não imaginava, né? O quanto ela era capaz. E dali ela só foi. Então, todas as minhas sextas, ela tá lá comigo. Então, é ela que faz a palestra. Eu faço a abertura, aí depois a gente fica, depois da palestra, né? 30 minutos, tu fica lá na frente. E enquanto o pessoal tá indo para os trabalhos, para o passe, a gente tem perguntas e respostas em cima daquilo que foi falado. E é bem legal porque é 1h30, né? Em tempo que fica os trabalhos. Então, isso é uma forma das pessoas não ficarem falando ali no salão. Então, a gente fica lá na frente respondendo as perguntas, né? E isso é maravilhoso porque a gente também aprende a ouvir. A gente também aprende a ter paciência. A gente também aprende a ter amorosidade,
né? Perguntas que, se a gente não sabe responder, a gente sempre diz, olha, hoje eu não vou poder te responder isso que tu me perguntou, mas com certeza, a próxima vez que tu estiver aqui, eu vou ter essa resposta. Então, a gente tem que ter essa humildade também de saber dizer que não sabe. E ir em busca, né, da resposta para poder auxiliar aquela pessoa. Então, esse trabalho aqui que João Nunes Maia fala, que esse compreender, né, todas as coisas, né, saber dividir, saber aplicar, saber estender a mão, saber levar aquilo que tu sabe fazer, né? Porque o momento que tu estende a mão para aquela pessoa, tu tá aprendendo com ela. Porque ela tem uma forma de se expressar, ela tem uma forma de fazer, né? O sentido, ele pode ser o mesmo, mas nunca vai ser igual, porque eu falo diferente. Diferente como? Talvez um pouco mais calma, um pouco mais, né, minha forma de ser, ela tem o jeito dela, né, mais expansiva, mas o entendimento é o mesmo, que é o quê? O amor. A verdadeira caridade, ela se chama amor. E nós ainda não conhecemos essa palavra, esse sentimento. A gente acha que conhece. Porque o amor verdadeiro, né, ele nos mostra realmente como devemos ser. Como devemos praticar esta conduta maravilhosa que temos como exemplo Jesus e outros irmãos que ainda existem, são encarnados, e irmãos que já desencarnaram, com as suas tarefas, com a sua disciplina, né? Então a gente tem que agradecer a esses irmãos que nos deixou grandes ensinamentos. Então o médium, ele deve ser dado a leitura. Vejam só, quanto mais a gente lê, mais informação a gente vai ter e mais dicção, mais desenvoltura, a gente vai conseguir falar melhor, a gente vai conseguir se corrigir mais, né? Então, assim como tem necessidade do alimento todos os dias. Então, aquele que tem o hábito de ler não consegue ficar. Acabou de ler o livro, acabei de ler, vou ter que achar um livro para estudar ou para ler, porque não consigo ficar sem ler. E quem lê também é um exercício para a mente, né? Exercício para a mente não ficar atrofiada, parada, pensando bobagem. Mas ler é algo salutar, né? Então, quando ouvimos da parte de um deles dizer que lhe falta tempo para leituras, é mau sinal. É sinal de que as suas companhias são da mesma opinião. Então, basta a gente ver, né, quem é que anda com essas pessoas. Porque quando eu observo muito isso. Quando a gente está num grupo de amigos, a gente sempre vai ter assunto para falar. Ou de algum livro, alguma coisa, um assunto bem legal. Né? Então, a gente não vai ficar falando só coisas como a gente só vê, né, no Facebook. Assuntos assim que a gente fica assim de cabelo em pé. E de pessoas que se dizem espíritas, né? Coisas que não combinam. Mas cada um tem a sua forma de ser. Eu fico quieta no meu canto, não compartilho aquilo que não me agrada, não meto a minha colher, mas eu peço que, através do meu pensamento, que essa pessoa um dia acorde. Porque além dela, né, exercer algo que não é legal, ela está se expondo. Né? Então, notam-se que no Brasil, inúmeros centros espíritas também, no mundo todo, carentes de instruções. E é verdade, né, amados? Quantas casas espíritas que não valorizam o estudo? Eu conheço muitas. Então, nem aí.
É um oba-oba. Só querem, vindo para trabalhar tá bom, não precisa mais nada. E aí, que amparo a gente vai ter? Que conhecimento a gente vai ter? Como é que a gente vai chegar num porto seguro se a gente não conhece as regras, as leis de Deus? Não estuda nem as obras básicas. Como é que vai ter disciplina? Ui! Chega a dar até um arrepio, uma coceira, assim, quando a gente vê isso, né? Então, então olha o que ele diz aqui, o nosso irmão, né? Que notam-se no Brasil inúmeros centros espíritas e também no mundo todo carentes de instrução. Então fazem-se reuniões sem se saber como fazê-las. E os benfeitores ficam lutando com inúmeras dificuldades para transmitir suas mensagens pela falta de capacidade dos seus instrumentos. Os canais estando sujos pela ignorância, né? E terão a água que passa por eles contaminadas pela mesma imundície. Nós lá no início, não me lembro agora, não me recordo qual foi o capítulo aqui nesse livro, que fala sobre essas águas, né? O que são essas águas contaminadas? Né? Tudo aquilo que a gente passa na nossa mente, né? A mesma coisa, vou tomar um banho e vai lá tomando uma água suja, fedida. O que a gente vai esperar? Como é que vai ficar o corpo? Nem adiantou tomar banho. Vão ficar fedendo igual. Então é a mesma coisa aqui, ó, o nosso pensamento. Como é que eu vou me instruir se eu não estudo? Como é que eu vou trabalhar essa mente suja se eu não busco informação? Como é que eu vou saber lidar com esse irmão? Eu já presenciei coordenadora do mediúnico, na hora que chegava o irmão desencarnado, ela mandava ele riscar. Olha, o que tu tá fazendo aqui? Não quero saber, não vou bater papo contigo. Não quero saber. Teu lugar não é aqui. Então aí a gente fica analisando o que passa na mente de uma pessoa que não tem amorosidade para com esses irmãos que chegam até ali porque foram trazidos, estão tendo uma oportunidade de falar, de se esclarecer, de conhecer até a si mesmo naquele momento. E aí, o que é a nossa obrigação? Qual é a nossa obrigação para com esses irmãos? Receber bem. Envolver eles na amorosidade, porque quantos anos talvez aquele irmão está ali sofrendo, obsediando alguém, né, se torturando por falta de conhecimento, pelo orgulho e a vaidade. Aí quando chega num lugar, né, para poder ser atendido, e talvez até para que a gente possa, talvez não, eu tenho certeza, porque para mim o trabalho mediúnico é uma faculdade. Ali a gente vê a capacidade daqueles irmãos e o quanto a gente pode se melhorar vendo o que está acontecendo do outro lado. Então, se vem até nós, em primeiro lugar é um aprendizado. Não faz, tá vendo aquilo ali? Como é triste? Então muda, tenta mudar um pouquinho. Porque esses irmãos vêm pela sintonia, né? Eles vêm pela afinidade. E aí o Márcio diz que é mais infantilidade ter vergonha de dizer que não conhece um assunto. Não vai aprender nunca, né, Márcio? Mas o orgulho não permite, às vezes, muitas pessoas dizer, né? Eu não sei. Eu não... Sabe? É mais fácil a gente dizer, olha, eu não sei, mas eu gostaria de aprender. Mas, às vezes, tem pessoas que não querem mostrar que não sabem, porque não querem perder o posto, né? Perder a função, o cargo. Para ela, o posto é muito importante. Tem isso também, né? Então, aqui ele diz que
que os canais, estando sujos pela ignorância, terão a água que passa por eles contaminadas. Então, não podes reclamar de falta de livros e nem da falta de quem se dispõe a expor as lições. A literatura mediúnica é sobremaneira grandiosa, mostrando-nos os valores desta filosofia que revive o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo está sendo feito pelos luminares da eternidade. Falta a parte dos homens para que se ajustem nos desempenhos dos anjos, aprenderem a viver, a pensar e a falar do bem, e a falar, a escrever sobre o amor e a exemplificar essas verdades imortais que o coração pode sentir pelas bênçãos de Deus. Então, se estamos ali, primeiramente a gente tem que pensar que a gente está tendo uma oportunidade única de estarmos ali, porque não é por acaso que a gente está ali. Não é por acaso. Mas se a gente realmente levarmos a sério, sermos disciplinados e dedicados e fazer a nossa parte, nós vamos ter esse amparo desses anjos, que diz aqui, né, que esses anjos seriam o quê? Esses bons amigos que vão nos assessorar e nos ensinar e nos conduzir. Porque muitas vezes a gente sai da nossa casa, né, deixa um filho doente ou está passando por algum problema dentro do nosso lar e a gente diz, não, eu tenho um compromisso, eu dou aula lá na casa, eu trabalho, não posso faltar. Então, nós somos os primeiros a ser beneficiados. Jamais os amigos vão nos desamparar, vão deixar de atender os que estão dentro da nossa casa pelo nosso esforço, porque eu larguei tudo para estar lá aprendendo e dividindo com o meu próximo o pouco que eu sei. Então, quanto maior dedicação nossa, mais vamos ser assessorados, mais vamos receber os benefícios que precisamos, mais vamos ser tratados como merecemos. Aí o Arnaldo nos fala que conheço uma casa que ninguém queria estudar e ficou estabelecido o poder dos donos do centro. Em menos de 2 anos, morreram todos os dirigentes. Os novos dirigentes tiveram que começar a estudar e as reuniões mediúnicas foram restabelecidas 3 anos depois. Olha só. Então, eu vou contar aqui algo semelhante. Não vou dizer quem, como, o nome, porque como o nosso áudio vai para o YouTube, é delicado. A gente tem que ter esse cuidado também, né? Não precisamos expor as pessoas. Mas eu conheço uma casa, assim, em outra cidade, e uma vez eu fui visitar a casa. E essa pessoa lá, o dirigente, sempre foi ele. E ele jamais permitia que alguém desse palestra. Era só ele, mais ninguém. Não tinha trabalho mediúnico, só tinha passe, palestra e não tinha estudo. Eram 3 coisas que tinha só na casa. E fraterno. Passe, fraterno e palestra. E aí uma amiga minha que foi para lá, né, trabalhar nessa casa, uma pessoa que tem bastante conhecimento da doutrina, foi indo, e muitas pessoas acabavam saindo da casa, resultou, ele ficou doente, muito doente, teve que se afastar. E essa minha amiga acabou, né, depois veio outra direção, não deu certo, tudo assim, questão de 3 anos. Aí ela teve que assumir. Hoje, assim, vocês ficam encantados de ver o trabalho, os estudos, os palestrantes que vão na casa, eu de vez em quando vou, a harmonia, quantas conquistas, quanta evolução naquela casa, quanta felicidade com aquele grupo. É como se eles estivessem acorrentados e se libertaram das correntes, porque o dirigente, eu via que ele era no tempo das cavernas, sabe? Ele vivia assim de uma coisa que era tudo meu, tudo meu, tudo meu, tudo meu, tudo meu. E eu vejo que quando a casa vibra
por mudanças, vibra pensamentos positivos, a espiritualidade ela dá um jeitinho de tirar. Dá um tempo para a pessoa, se a pessoa não mudar, não crescer, eles acabam tirando. Ou morre ou fica doente, porque aí vai ser obrigada a sair. Né? Então, deixa eu subir a tela aqui, que eu quero ler o que o pessoal está escrevendo, que é muito importante. Aí, o Carlos diz que até pode ser coincidência, Arnaldo, mas resultou. E aí o Márcio diz, ninguém vai ser um espírito puro se não se tornar um pansófico. Pansofia significa a ciência universal, todo saber humano. Aí o Arnaldo diz, Carlos, para mim, a ação foi coincidência, não. Ninguém vai ser um espírito, o Márcio está repetindo ali, né? E aí a Sil também participa dizendo que, infelizmente, as pessoas são muito egoístas. Às vezes, nem é ser egoísta, sabe, Sil? Eu vejo às vezes que é o poder, sabe? Poder da posição, às vezes é fascinação, né? E a pessoa que tem fascinação, meu Deus, é complicado. Como é que tu vai chegar e falar para essa pessoa? Ela nunca vai aceitar. É muito delicado, né? Então, voltando aqui, tudo está sendo feito. Não, voltando aqui. A literatura mediúnica é sobremaneira grandiosa, mostrando-nos os valores dessa filosofia que revive o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo está sendo feito pelos luminares da eternidade. Falta a parte dos homens para se ajustarem nos desempenhos dos anjos, aprenderem a viver, a pensar, a falar do bem, a falar e escrever. Então, as reuniões de caráter leviano, comumente, estão sempre cheias e quando se reúnem para o estudo sério, para um aprendizado, meus amigos, mais concreto, são poucos os que ali se congregam, quando deveria ser o contrário. Então, quantas pessoas se reúnem para estudar e não levam a sério, fico falando outras coisas que não tem nada a ver. Assim é o trabalho, né? Existe todo um equilíbrio, uma preparação antes de começar um trabalho na casa, e aí fico falando de outras coisas que não tem nada. Vixe Maria, meu Deus do céu. E aí? Mas se tu vê que tem coisa errada, o que tu tem que fazer? Faz a tua parte, te silencia, te harmoniza. Ou diz, pessoal, vamos nos harmonizar, vamos estudar, vamos levar a sério. A gente não está aqui sozinho, a gente tem aqui uma equipe de irmãos da espiritualidade que querem nos ensinar. Tem estudantes que vêm de outras searas para trocar informação conosco, né? Que também, pessoas que são resgatadas, que ficam ali na casa, que querem e precisam estudar. E a gente está dando que exemplo? É bem delicado, né? Então, as reuniões de caráter leviano, comumente, estão sempre cheias e quando se reúne para o estudo sério, para um aprendizado mais concreto, são poucos os que ali se congregam. E de se notar que uma pessoa pede vários conselhos, às vezes, em uma mesa de reunião, esquecendo-se de que cada página de um livro constitui, no mínimo, uma orientação das melhores. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu conheço pessoas que tudo que quer fazer... passa meu nome lá no Mediúnico para ver o que eles vão dizer, o que os amigos têm para me falar, o que é isso, o que é aquilo. Puxa vida. Mas caramba, vai e faz. Às vezes eles mandam uma orientação, entra no ouvido e sai no outro. Então, na outra semana, passa meu nome de novo. Mas, poxa vida, tu não seguiu nem a primeira orientação. E tu não faz, tu não toma atitude, tu não tem disciplina, tu não só quer as respostas prontas.
Se fosse assim, né, a gente tinha reencarnado com uma bula no bolso. Era só ler o que era para fazer. Porque vocês acham que a espiritualidade tem tempo para ficar ali só de baboseira, falando com uma porta, que às vezes está falando com uma porta. Entra no ouvido e sai no outro. Não é assim que funciona, né? Então, isto prova que tal pessoa não está lendo. Esquece o condicionamento da boa leitura. Então, isso mostra que aquela pessoa que vai lá e fica fazendo pergunta não tem conhecimento nenhum, porque se ela estuda, ela sabe. Não precisa nem perguntar. É só tu mentalizar. E se nós tivermos permissão, e se formos a hora e o momento daquele irmão nos falar alguma coisa, ele vai e nos fala. A gente não precisa nem chegar ali, abrir a boca e falar alguma coisa. Eu sei disso porque quando eu conduzia os trabalhos mediúnicos, eu nunca falava, eu nunca perguntava. Eu mentalizava o que eu precisava e através daqueles médios vinha aquilo que era necessário. O nosso amigo Arnaldo nos diz que o espírito Joseph Kleber diz que devemos estudar mais Kardec. Os espíritos nos trazem o que devem, os encarnados devem complementar, né, o estudo por si mesmo, sim, fazer a nossa parte, nos esforçar, nos dedicarmos, né? Então, voltando aqui. Os momentos que deveriam ser dedicados à leitura e são trocados por coisas quase inúteis. A sua evolução por apegar-se ao desculpismo, já que o tempo é escasso. Bom, nosso tempo já passou, né? Nossa, passa rápido. Como passa rápido, né? Deu para entender até aqui o que é essa cultura do médium? Essa cultura do médium seria o conhecimento, a dedicação, né? O estudo. A cultura dele é de responsabilidade dele, de mais ninguém. Não é de Kardec, não é de Jesus, não é de Deus, não é dos bons amigos, não é dos bons espíritos. Não, é dele. A cultura exclusivamente de responsabilidade nossa. Nossa, que nós estamos falando de nós. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que me dedicar. É dedicar. Que nem ontem eu fui até tarde estudando esses 2 livros, o Consolador, né? E aí eu pude entender uma coisa assim, ó, que tudo vem na hora certa. Não adianta às vezes a gente querer ler um livro e não entender nada, porque a gente não está pronto para aquele livro ainda, né? Agora, se tu tem alguém que vai estudar aquele livro, que tem um conhecimento legal, que vai poder te orientar, ai, que maravilha, ótimo. Maravilhoso. Agora, quando tu não tem ninguém, tu tá sozinho, se torna difícil. Mas também não impede da gente fazer um esforcinho. Porque hoje, infelizmente ou felizmente, tudo que a gente precisa vai na internet e a gente tem as respostas. Não é verdade? Tudo pronto, mastigado, áudio, vídeo, filmes, livros em PDF. Nossa, temos os nossos blogs aí com muitas informações. Né? Temos aí ó, ao vivo, palestras no Facebook ao vivo de estudo, com perguntas e respostas. É só se organizar um horário. Mas tem gente, hoje eu estou cansada. Hoje eu... Então, cada um sabe o que é o melhor para si. Não tem como a gente obrigar. Não tem, mas um dia isso vai nos fazer falta. Bom, então vamos encerrar aqui. Semana que vem nós vamos continuar esse capítulo. Fica sempre à metade, né? Nunca eu consigo colocar todo o capítulo num dia só, porque fica muito corrido. Eu não gosto de fazer nada corrido.
E na semana que vem a gente vai continuar aqui com essa cultura do médio e de repente a gente faz mais algumas perguntas e respostas, que faz tempo que eu não faço pergunta, né, Sil? Aquelas perguntinhas que vocês adoram. A Andrea hoje mandou um WhatsApp, a gente tem que vibrar que a filha dela foi com ela pro Rio, ia fazer uma prova para entrar na aeronáutica. Então vamos vibrar por ela. Vamos ver se tudo dá certo. A menina vai estudar na aeronáutica. Que legal, né? Então ela tá correndo bastante com a filha dela, exame, prova, né? E como ela não mora bem no Rio, né? Tem que se deslocar bastante. Então hoje ela não ia poder estar aqui. Ela ia adorar, né? Mas se ela tiver a semana que vem, ela vai amar as perguntas, porque ela é que mais gosta das perguntas. Que legal. Bom, primeiramente eu quero agradecer a vocês pela participação aqui na área de texto, agradecer a presença do Arnaldo, fico feliz que ele está aqui hoje conosco, feliz em saber que ele está se recuperando, né? E quando a gente se sente melhor e vê que a gente consegue obter os bons resultados, isso mostra o quanto a gente está trabalhando dentro de nós, né? Algumas coisas que só nós podemos nos libertar. Então, nós vibramos por ti sempre, Arnaldo. Isso tu pode ter certeza, que tu está sempre nas nossas preces, no nosso coração, né? Mas que a gente possa continuar vencendo esses obstáculos com sabedoria, com paciência e com amorosidade. Olha só. Isso é fantástico. Isso mostra que a tua paz interior está funcionando. Sil, vai fazer a prece, as vibrações, amada? Então tá bom. Descendo. Olá, boa tarde a todos novamente. Tudo lindo que tivemos nessa tarde aqui na companhia de nossos amigos encarnados, os amigos desencarnados também que vieram estudar conosco. Vamos então passar agora para o momento das vibrações, esse momento tão especial, onde vamos vibrar por todos. Quem desejar pode colocar os nomes na área de texto, ou mesmo pensar na pessoa que esteja precisando. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, e vamos vibrar com muito amor, com muito carinho, com muita fé. Senhor Jesus, Mestre amado e querido, que essas vibrações possam chegar ao nosso planeta como uma luzinha piscando, em forma de amor, paz e carinho, envolvendo todos que estão nos hospitais, nas UTIs, nas maternidades, nos laboratórios, envolvendo todos que estão doentes em suas casas, todos que estão em recuperação, envolvendo todos que estão sofrendo com o mal da depressão, esse mal do século, envolvendo todos que estão sem condições de comprar as medicações, as dietas pedidas pelo médico. Envolve, Pai, todas as crianças, em especial essas crianças que ficam nas ruas, pedindo dinheiro nos semáforos, nas ruas, muitas vezes sem se alimentar, sem ter um estudo, para serem envolvidas. Envolve todas as mães, em especial as mães que andam sofrendo com seus filhos devido aos vícios, das drogas, bebidas. Envolve o nosso Brasil, envolve o Rio de Janeiro, que está em guerra. Muitas pessoas sendo prejudicadas, muitas mortes, muitos meninos. O Rio de Janeiro seja abençoado, iluminado, para que os traficantes parem com essas guerras, que não vai não leva nada de bem, nada de outro, só faz o mal. E volta também, Pai,
todos que estão desempregados, todos que estão passando por dificuldades, sejam elas físicas ou espirituais. Envolve cada um de nós aqui dessa linha virtual, envolve nossos familiares, nossos filhos que estão estudando ou trabalhando fora, envolve nossos amigos que por algum motivo não puderam estar conosco nessa tarde, envolvendo a nossa amiga Andréia, sua filha que está fazendo os exames para a faculdade, que ela seja também abençoada. E sendo assim, peço humildemente para que o Espírito de Luz venha purificar as nossas águas, contidas em nossos ciclos, em nossos copos, em nossas garrafinhas, trazendo do laboratório divino esse remédio que aqui na Terra não temos. E ao tomarmos essa água com fé, conforme a nossa unidade e o nosso merecimento, ao tomarmos essa água, possamos sentir a diferença. Obrigada, Pai, por mais esse dia, por mais esse estudo maravilhoso que tivemos em sua companhia. Obrigada pelas preces, pelas leituras, pela purificação de nossas almas. E encerramos esse momento tão edificante com uma prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, um lindo final de tarde a todos.